Boa noite. Somos do Grupo 7 e iremos ensinar a todos um pouquinho sobre a matéria de Direito das Coisas 1. De imediato, para compreender a disciplina, é preciso saber a diferença entre o direito real e direito pessoal. Direito real diz respeito a uma norma absoluta de conteúdo patrimonial, já que relaciona uma obrigação de uma coisa para outra coisa. Assim, quando um titular de um bem tornar-se exclusivamente dono dele, poderá se opor contra todos os que argumentarem contrário. Nesse sentido, a expressão direito real sobre coisa alheia significa um desmembramento do direito real sobre uma coisa própria, como uma propriedade, por exemplo. Direito pessoal, por sua vez, diz respeito a uma relação entre uma coisa e uma pessoa. Logo, como tem poder unicamente obrigacional, o vinculante à obrigação pode tão somente se opor contra o negociante do bem. Sabendo disso, podemos discutir um pouco sobre a propriedade e a posse. A propriedade é um direito real e, por isso, o proprietário de um bem, seja móvel ou imóvel, é conceituado como o perpétuo dono enquanto não o alienar ou não ocorrer nenhum dos modos de perda previstos em lei, como uma desapropriação, o abandono, o perecimento ou o uso capião, por exemplo. É preciso ter cuidado, pois, apesar de ser plena e ilimitada, a nossa Constituição é expressa ao dizer que o imóvel deve sempre atingir a sua função social. Daí a necessidade de sempre atingirmos os seus fins econômicos e lermos o plano diretor do nosso município. A posse, entretanto, é um direito pessoal, logo a sua aquisição surge quando o possuidor exerce apenas em nome próprio, pleno ou não, alguns dos poderes inerentes à propriedade. Cabe mencionar que há alguns doutrinadores que defendem o fato de a posse ser um direito real e não um estado de fato. Nesse sentido, aduz Maria Helena Diniz que a posse é um direito real, posto que é uma visibilidade ou um desmembramento da propriedade, podendo aplicar o princípio de que o acessório segue o principal, visto que não há propriedade sem posse. Por falar em posse, é muito importante analisarmos o artigo 1210 do Código Civil, que nos diz um pouco sobre as ações possessórias. Ao lermos que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, significa dizer que, quando o possuidor perder alguns poderes da propriedade, como o caso de uma manifestação na qual os manifestantes estão impedindo de usar a posse, pode-se entrar com uma ação judicial pedindo sua manutenção. Ao perder totalmente a coisa, como no caso de uma invasão, pode-se entrar com uma ação judicial de reintegração da posse, a fim de restituir a coisa. E por fim, lendo segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Observamos que o possuidor pode ingressar com uma ação de interdito proibitório, com o intuito de impedir agressões iminentes e a possibilidade de perder injustamente a posse. Além disso, existem outras ações que requerem a nossa atenção, como é o caso da emissão na posse e a ação reivindicatória. A emissão na posse se trata de um ato daquele que possui o direito à posse contra aquele que tem a obrigação de transferi-la, como, por exemplo, o arrendamento de um veículo ou o aluguel de um imóvel. E a ação reivindicatória consiste no direito do proprietário de discutir o direito real consistente na propriedade da coisa, quando existe 2 ou mais títulos de propriedade. Por fim, pessoal, a matéria de Direito das Coisas 1 discute também sobre o direito de vizinhança. Nada mais são regras que limitam o direito de propriedade, a fim de evitar conflitos entre proprietários de prédios contíguos e respeitar o convívio social. O proprietário deverá construir de maneira que seu prédio não despeje água diretamente no prédio vizinho. Contudo, se os danos forem intoleráveis, as reclamações poderão ser atendidas no Poder Judiciário, sendo o juiz primeiro determinar a sua redução, a modo de torná-la suportável. E ainda, se não for possível que o dano seja reduzido, como no caso da indústria, determinará o juiz a cassação da atividade causadora de incômodo. Deverá observar, no entanto, que se a atividade for de interesse social, determina-se que o causador do dano pague indenização ao vizinho. Muito obrigado por assistir.